preocupou em continuar se especializando, quem se preocupou em continuar sua faculdade, seu MBA, as pessoas que se adaptaram à nova realidade desses contatos via plataformas digitais, videoconferências. Algumas pessoas a gente nota que tem muita resistência com relação a essas novas tecnologias, mas meio que forçosamente a gente teve que se adaptar. E o mercado de trabalho vai reconhecer muito bem profissionais que tiveram essa plenitude, essa paciência nesse período. E hoje, por recomendação da professora Maria Alice, trouxemos o Henrique Bueno para falar um pouco de felicidade e bem-estar em meio a essa situação de Covid, em meio a essa situação de pandemia. Então, a gente vive se questionando assim, né, é possível, pelo menos ser um pouquinho feliz, né? A gente pode cogitar a possibilidade de estar feliz em meio a uma pandemia tão grave. É sobre isso que o Henrique Bueno vem falar hoje conosco, pessoal. Fica o convite para que conheçam os cursos da ESIC Internacional. O processo seletivo para graduação e pós-graduação está aberto. A professora Maria Alice ministra a disciplina de gestão de pessoas de maneira muito genuína, muito bacana. Então, é ainda o momento de você continuar se preocupando em se especializar, em buscar conhecimento. Então, agradeço a professora Maria Alice, que recomendou o professor Henrique, agradeço a participação do professor Henrique. Pessoal, vocês estão tendo hoje a oportunidade de conversar com um palestrante de nível internacional, um dos mais renomados na área a qual ele se dedica. Então, aproveitem, eu estou gravando essa Masterclass online, fiquem à vontade para fazer interações durante a palestra, e seja bem-vindo, professor. Obrigado pela disponibilidade. Maravilha. Bom, Maria... acho que eu que vou... Perdão, eu tinha que passar agora a palavra para a professora Maria Alice, que vai também prestigiar o nosso palestrante. Desculpe, Henrique, na sequência a gente já passa a bola para você. Então, eu queria dar boas-vindas a todos, boa tarde para todo mundo, e bem-vindo você, Henrique, à ESIC Internacional, né? Então, eu fiquei muito grata por você ter aceito o convite da ESIC, por participar desse momento, e eu conheço o Henrique, gente, há muito tempo, já passa aí de uns 3 anos. Uhum. E eu amei o trabalho do Henrique, porque quando surgiu a tal da psicologia positiva no Brasil, ela veio num viés muito estranho, sabe? Tipo assim, pense positivo e tudo vai dar certo na tua vida, sabe? Umas coisas assim. E ao conhecer o trabalho do Henrique, que ele se desenvolveu com Ben Shahar, fora do país, e fez todo o estudo dele, puxa, eu falei, cara, não é assim as coisas, né? Ela tem um nível de profundidade bem interessante para que possamos analisar de forma mais efetiva a questão da felicidade. Então, eu te agradeço muito por ter aceito esse convite, porque felicidade sempre foi um tema que incomodou e suscitou muitas reflexões. Agora, principalmente. Mas aí eu falei assim, puxa, a gente tem que falar de um tema desse para a gente cuidar do nosso bem-estar emocional, né? Então, foi com esse objetivo que eu sugeri ao Gustavo para que incluísse isso dentro do programa. Então, eu estou aqui com vocês e ficarei durante todo o tempo, tá bom, Henrique? Sinta-se à vontade nessa casa, tá bom? A palavra é sua. Obrigado, professora. Maravilha. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que é um grande prazer estar com todos aqui. Fico muito contente com o tempo que todos estão dedicando a estar comigo, entre nós aqui. Quero agradecer muito a ESIC pelo convite, principalmente a professora Maria Alice, pelo carinho de ter me chamado e pelas palavras carinhosas também na minha apresentação. E, acima de tudo, eu espero que, dentro do possível, nessa tempestade que estamos vivendo, todos estejam protegidos, todos estejam bem, que as famílias de vocês também estejam seguras e bem nesse momento. Eu vou tomar a liberdade de dividir uma tela com vocês, e aí eu quero pedir ajuda, principalmente para o Gustavo, Maria Alice, para todos vocês aqui, que quando eu faço isso aqui no meu computador, por alguma razão, eu não vejo mais ninguém. Então, se por acaso o meu som parar ou alguma coisa acontecer, se comunique comigo para eu saber se está tudo correndo bem, tá bom?
Perfeito, professor. Então, deixa eu dividir a tela. Consegue ver minha tela, Gustavo? Sim, professor, já abriu a apresentação. Ok, deixa eu voltar. Um cliente, jogo da vida, daí passou outro slide. Maravilha. Perfeito. Então, agora, qualquer interrupção aqui, você me avisa, tá, Gustavo? Por favor. Perfeito. Bom, a gente vai falar, então, sobre felicidade em tempos de coronavírus, né? O que a ciência tem a nos dizer sobre isso e de que forma a gente pode, apesar do momento que a gente vive, construir um pouquinho mais de bem-estar e um pouquinho mais de positividade. Antes de eu seguir, né, essa preocupação que a Marilice colocou no começo, antes de me conhecer, né, da psicologia positiva e algumas promessas um pouco vazias que começaram a chegar com essa ciência, é importante só que eu diga uma coisa aqui desde logo, né, iniciar com isso. Quando eu falo em felicidade em tempos de Covid, ou quando eu falo em felicidade em qualquer sentido ao longo do meu trabalho, a última coisa que eu espero é que, bom, a partir de agora, então, todo mundo tem a obrigação ou o desafio de estar feliz o tempo inteiro, sorrindo o tempo todo, que felicidade é um estado permanente, um estado perpétuo, e que é nossa obrigação, ou nosso dever, estar feliz no momento complexo como esse que a gente está vivendo. Então, o que eu quero deixar bem claro a todos é que felicidade é um dos assuntos mais antigos, mais estudados da história da humanidade, desde lá da filosofia grega e em todos os tempos da história da filosofia. Felicidade é um assunto estudado, e se a gente parar para refletir bem, é tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha para as nossas vidas, né? É tudo que a gente espera para os nossos filhos. Às vezes, acreditando que alguns ganhos vão trazer felicidade, mas geralmente tudo que a gente faz, mesmo inconscientemente, tem como objetivo construir essa tal felicidade. Então, é uma coisa que a gente busca o tempo inteiro. E quando eu falo de felicidade em tempos de Covid, algumas pessoas podem entender, então agora eu tenho que encontrar esse local de felicidade e ficar lá, e apesar de tudo que a gente está vivendo aqui, eu tenho que estar bem o tempo inteiro? Veja, ninguém está no mesmo barco, não. Nós estamos na mesma tempestade. Cada um no seu barquinho, cada um do seu jeito, cada um tentando remar para sair o melhor possível dessa situação. E o que eu espero com esse nosso papo de hoje, com o trabalho que eu faço, é de que forma a gente pode perceber que sim, nós temos escolha. Sim, nós podemos construir uma vida cada vez melhor, qualquer que seja o momento, apesar das adversidades. Não que a gente consiga necessariamente se livrar das adversidades e viver uma vida de poliana, né? A gente está no meio do coronavírus, vivendo como se a gente estivesse em cima de uma nuvem de algodão com tudo maravilhoso. Não é isso. Mas como é que eu posso, apesar do dia estar difícil, tenso, eu estar ansioso, ter um dia um pouquinho melhor do que ontem, cada dia um dia um pouquinho melhor, e quem sabe sair dessa pandemia com alguns aprendizados, ou com algumas capacidades, ou com algumas inteligências novas e melhores que possam construir uma vida cada vez melhor. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar registrado aqui, tá? Sobre o que a gente vai falar. Tudo bem, Gustavo? Estão me ouvindo bem ainda? Excelente, perfeito, professor. Maravilha. Bom, deixa eu me apresentar direito, né? Meu nome é Henrique Bueno, eu tenho 42 anos de idade, e é engraçado, acho que eu estou correndo tanto que já tem mais ou menos 4 meses que eu falo para todo mundo que eu tenho 43, então acho que o coronavírus me deixou um pouco desregulado com o tempo. Meu site, inclusive, fala que eu tenho 43, mas não, eu tenho 42 anos, eu sou pai de 3 lindos meninos, vocês conseguem ver aí na foto, o João, o Antônio e o Joaquim. Há mais ou menos 8 anos, eu deixei uma carreira de mais de 10 anos no mundo executivo jurídico, eu era diretor jurídico em multinacionais, me mudei para um sítio no interior do Paraná, na joia do Paraná, para quem aqui é de Curitiba, ou para quem aqui está participando do Paraná, eu moro em Antonina, é uma joia nesse estado, e eu vim morar nesse sítio. Dizem que eu cheguei aqui sem internet, sem televisão, então os meus 3 filhos vieram bem rapidinho um depois do outro. Então eu tenho esses 3 meninos e eu vivo a minha vida, me dedico, deixei o direito de lado, cancelei a minha OAB, e já tem 8 anos que eu me dedico ao estudo e à aplicação da ciência da felicidade em empresas, escolas, órgãos públicos no Brasil e também fora do Brasil. Eu me formei em psicologia positiva com o professor Tal Ben-Shahar, lá nos Estados Unidos, que é um professor que ficou bem conhecido por um curso que ele deu em Harvard. Há 2 anos eu entrei no mestrado em Londres, e aí eu consegui o selo do Instituto Robin, que é o instituto que o Tal Ben-Shahar fundou, e hoje eu traduzo e trago os cursos de certificação em psicologia positiva aqui para o Brasil. E eu me dedico a levar esse assunto para o Poder Judiciário, Ministério Público, escritórios de advocacia, empresas, grandes empresas no Brasil e fora,
como é que eu transformo o estudo da felicidade em algo aplicável que pode elevar a vida das pessoas e mudar um pouquinho a vida das pessoas. Então, esse aqui sou eu, aqui algumas fotos do meu trabalho. E aí, aquilo que eu falei no começo, né? Qual que é o grande sonho que você tem? Aquele sonho que você sempre teve, que você, com certeza, sempre vai ter. E aí eu gosto de fazer a pergunta, para quem é pai, fica mais fácil responder. Qual é o único sonho que nós temos para os nossos filhos? E aí, quando eu dou palestras em alguns locais que tem um nível de conservadorismo um pouco grande. E quando eu começo, às vezes, as minhas palestras, algumas pessoas falam o seguinte, espera lá, Henrique, não, o meu sonho é comprar uma casa, ou quem sabe ter uma casa na praia. E aí, além de tudo, eu trabalho muito com a ideia das perguntas poderosas do coaching, e eu começo a perguntar para a pessoa, puxa, que bacana. Então, o seu grande sonho é comprar uma casa na praia. Quando você comprar essa casa, o que vai mudar na sua vida? E a pessoa vai me dizer que ele vai começar a viajar mais, vai passar mais tempo com a família, vai poder curtir, acordar de frente para o mar. E aí eu vou continuar perguntando, puxa, que bacana, com mais tempo com a família, acordar com o sol nascendo no mar, o que vai mudar na sua vida? Ah, eu vou poder ter mais conforto, mais lazer. Em algum momento, eu tenho certeza que vocês já perceberam onde eu quero chegar, em algum momento esse indivíduo vai dizer, tá bom, vai Henrique, quando eu tiver a casa na praia, passar mais tempo com a família, poder acordar e olhar para o sol nascendo, ver o mar quebrando na frente da minha casa, quando tudo isso acontecer, eu vou ser mais feliz. E aí eu posso fazer qualquer pergunta depois que não tem mais nenhum porquê. Esse é o objetivo final, é o que nos move, é o que faz a gente querer continuar, o que geralmente faz a gente acordar todo dia sem que a gente saiba, sem que conscientemente a gente perceba isso. O que acontece com muitos de nós, infelizmente, isso é uma grande realidade, inclusive embasada cientificamente, é que muitos de nós entramos num grande jogo, que eu chamo do grande jogo da vida. Esse tabuleiro que vocês estão vendo aqui no final é um jogo do meu tempo, não sei se vocês jogaram, mas chama jogo da vida. Você joga o dadinho, você anda 3 casas, você caiu na casa do seu casamento, você casou, e aí você coloca o pininho do seu parceiro, sua parceira no carrinho. Aí você anda um pouquinho mais, puxa, agora você se divorciou, a gente vai tirando, colocando pininho, vai colocando um monte de coisa. E o que acontece, e por isso que eu gosto desse exemplo, é que muitos de nós entramos numa rotina de viver a vida no automático, fazendo aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer, porque alguém nos disse que a gente tinha que fazer, acreditando que talvez, quem sabe, quando eu chegar lá, quando eu fizer tudo isso, aí sim eu vou ser feliz. Faz sentido? Quem aqui, deixa eu parar um pouquinho, posso fazer pergunta para as pessoas, né, Gustavo? Com certeza, Henrique. Então, quem aqui já se sentiu assim? Eu gosto de dizer que tem uma síndrome, uma síndrome não catalogada chamada síndrome da musiquinha do Fantástico. Quem alguma vez já sentiu essa síndrome? De quando chega no domingo, toca a musiquinha do Fantástico, você começa a pensar, puxa, lá vou eu, amanhã é segunda-feira e vou ter que fazer tudo aquilo de novo. Quem já se percebeu numa rotina onde você faz, e às vezes você tem alguns momentozinhos de bem-estar, de felicidade, mas geralmente algo passageiro. Né? Eu passei por isso na minha história profissional, por isso que eu fiz a troca para essa área, mas é muito comum. E é tão comum, só para que vocês tenham uma ideia, é tão comum que a gente sabe por evidências de pesquisas da Gallup, que é um grande órgão de pesquisa mundial, a gente sabe que 87% dos trabalhadores no mundo estão desengajados. 87% estão desengajados. Né? Então, é muito comum que a gente entre nesse ciclo do grande jogo da vida. E aqui a Ellen está falando, né, que acordar e ver com propósito. É isso, né? Quantos de nós, de fato, chegou nesse ponto de você acordar com garra, com energia? Né? Então, muitos de nós entramos nesse jogo da vida, a gente acredita que a gente tem que fazer um monte de coisa para ser feliz. O nosso objetivo é ser feliz, mas todos nós aprendemos que para ser feliz, eu preciso seguir esse jogo, eu preciso ganhar esse jogo, eu preciso ter sucesso, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso construir riqueza. E não que em qualquer momento eu diga que a gente tem que desprezar essas obrigações da vida. Nada disso. Mas será que a gente não aprendeu ainda que só isso não vai construir a tal felicidade que a gente quer? E aí, pensando nisso, deixa eu falar um pouquinho da ciência, né? A psicologia tradicional, ela, durante muito tempo, durante toda a sua história praticamente, ela teve um foco muito grande em compreender a doença. Imagina, depois das 2 grandes guerras no século passado, imagina que os pesquisadores tinham que entender por que as pessoas estão tendo síndrome do pânico, por que elas estão deprimidas, por que existe tanto, como é que a gente lida com o transtorno pós-traumático, por que casamentos não estão dando certo, o que está acontecendo que as pessoas estão se divorciando, ou porque alunos não estão aprendendo. E ela começou a catalogar doença e entender o que acontece nesses casos. Então, a psicologia teve um foco quase que 100% em entender aquilo que não dá certo na sociedade.
Isso foi muito bom. Só quem teve depressão, ou conhece alguém que teve depressão na sua casa, sabe que maravilha foi a ciência criar um remédio que você pode colocar embaixo da língua e depois de 30 dias você volta a ver a luz do sol. Então, esse estudo foi importante. Mas o que 2 pesquisadores perceberam, e aqui eu trouxe, tem 3 fotos aqui do lado, mas a primeira e a segunda, que é o professor Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, e o professor Mihaly Csikszentmihalyi, o que eles perceberam foi o seguinte, e aqui eu vou explicar o que eles perceberam com uma pergunta para vocês, né? Imagina que hoje, depois dessa aula online, vocês, na casa de vocês, sentam com uma criança, pode ser um filho, um sobrinho, uma criança de 7, 8, 9 anos, e vocês passam 1 hora, cheio de material colorido, papelzinho, varetinha, cola, cordão, vocês passam 1 hora ensinando essa criança a fazer uma pipa que não vai voar. A criança aprende, ela se diverte, ela realmente aprendeu essas 10 formas de fazer uma pipa que não vai voar. Aí eu pergunto a vocês, depois de 1 hora, depois da criança ter aprendido tudo o que você ensinou, e todo o material ainda disponível para ela, se você disser para ela agora que você aprendeu tudo que eu ensinei, eu quero que você faça uma pipa que voe. Minha pergunta a você é, você acha que essa criança vai conseguir? Pelo que você ensinou para ela, você acha que ela naturalmente vai saber fazer uma pipa que voa? O que esses 2 cientistas perceberam é que quanto mais eu estudo o que não dá certo, mais eu aprendo sobre isso. Eu sei tudo o que acontece com o cérebro deprimido. Eu sei como o cérebro dele funciona, quais são os lados do cérebro que se acendem em cada situação. Eu sei como lidar com isso. Eu sei o que casais que estão se separando estão fazendo. Mas o que eu aprendo sobre as experiências extraordinárias? O que eu aprendo, por exemplo, sobre o cérebro do Sorriso? O Sorriso é um gari do Rio de Janeiro, que vive numa comunidade do Rio e que todo ano ele tem uma ala da escola de samba só para ele. E não porque ele samba apenas durante o carnaval do Rio de Janeiro, ele é flagrado varrendo rua, 40 graus no Rio de Janeiro, sambando. O que acontece com o cérebro dele? De que forma ele interpreta a vida? O que acontece com pessoas, e eu gosto de colocar o exemplo aqui do Vojami e da Vomaga. Vojami e da Vomaga são os meus avós, passaram 70 anos juntos. Os únicos namorados que eles tiveram na vida, 70 anos juntos, e o meu avô acordava todo dia às 4h55 da manhã. Não porque ele gostava, mas porque ele sabia que a Vomaga acordaria às 5, e ele queria estar com o cafezinho dela pronto. O que acontece com eles? Afinal de contas, o que eu quero para a minha vida não é apenas não me separar. Eu quero ter um casamento maravilhoso. Para que eu saiba o que eu tenho que fazer, eu preciso estudar as experiências maravilhosas. E foi isso que esses cientistas perceberam. A ciência, com o seu olhar científico, criterioso, com o embasamento que a gente usa para estudar cientificamente os assuntos, a ciência precisa mudar a sua pergunta. Ela precisa começar a estudar o que dá certo. Quais são as forças humanas? Quais são os talentos e virtudes? O que pessoas que estão dando certo e sendo mais felizes estão fazendo? E como é que eu aprendo ou crio intervenções para que eu também possa fazer isso? Uma verdadeira revolução começou, uma revolução científica que tem pouco mais de 20 anos, e ela está trazendo consequências no mundo todo, né? Hoje, além desse livrão que eu mostrei para vocês aqui das doenças, o catálogo das doenças, nós temos o teste VIA, que é o primeiro teste mundialmente reconhecido, que já testou mais de 7 milhões de pessoas, que consegue dizer quais são as suas forças, quais são as suas maiores virtudes. A ONU mede quais são os países mais felizes do mundo. O Butão começou uma iniciativa chamada de o Índice de Felicidade Nacional Bruta. Ele percebeu o seguinte, se o que as pessoas mais querem é ser felizes, não adianta eu continuar medindo apenas o PIB. O PIB mede riqueza. Ser mais rico faz de mim necessariamente mais feliz? Então eu preciso medir felicidade. E quando eu meço felicidade, eu defino políticas públicas para garantir espaço para que as pessoas sejam um pouco mais felizes. Esse índice do Butão é tão importante hoje no mundo que vários países, Inglaterra, Austrália, vários países do mundo já adotam esse índice. Inclusive em Dubai existe um Ministério da Felicidade. Ministério da Felicidade, eu estou agendando uma visita assim que o Covid acabar para fazer um benchmark lá. E olha que curioso, o Ministério da Felicidade fica no mesmo andar do prédio do Ministério da Inovação. Porque cientificamente a gente sabe que as pessoas mais felizes, que estão trabalhando com mais engajamento, com mais propósito, como a Ellen disse aqui, são as pessoas que mais inovam e que são mais criativas. Então, uma grande revolução começou e é com esse assunto que eu trabalho e esse assunto que eu faço hoje mestrado em felicidade. E se para vocês é uma surpresa, mas como assim mestrado em felicidade? Imagina o que foi depois de mais de 10 anos como executivo em multinacionais, bem sucedido, ganhando bem, advogado, chegar para o meu pai, para a minha mãe e falar, olha gente, agora eu vou ser especialista em felicidade. Então existe sim essa barreira, mas hoje essa é uma das ciências que mais cresce no mundo.
Um exemplo simples aqui para vocês, né? Quem aqui é engenheiro ou trabalha com economia, com matemática, vai entender muito rápido esse gráfico aqui. Esse gráfico é o seguinte, existe uma média, uma tendência. Então, por exemplo, espera-se que um casamento aconteça nessa linha. Ou, é assim que as crianças, em média, aprendem. O que a gente faz com aquele pontinho lá em cima? O que é aquele pontinho? Para quem é matemático ou trabalha com matemática ou com economia, a gente sabe que aquele pontinho é o ponto fora da curva, é o outlier. E a primeira coisa que a gente aprende em ciência são formas cientificamente válidas de eliminar esse ponto. Porque é um erro estatístico. A informação que eu quero é a média. Toda vez que alguém cai da média, a ciência se preocupa e tenta criar intervenções para trazer a pessoa para a média de novo. O que a psicologia positiva se propõe é, se eu quero conhecer o potencial das pessoas, o potencial da vida, o potencial para a produtividade, para a felicidade, para a criatividade, eu preciso estudar cientificamente quem está lá em cima. E tentar, quem sabe, ajudar as pessoas com intervenções cientificamente embasadas a tirar as pessoas da média e levá-las mais para cima. Deixa eu dar uma pausadinha aqui para perguntar se está tudo bem, porque eu não vejo vocês e me preocupo com isso. Espera lá. Por enquanto, tudo excelente, Henrique. Tranquilo? Perfeito. Maravilha. Então, se alguém tiver pergunta, comentário, faça aqui, e aí o Gustavo me chama, me interrompe aqui, tá? Mas Perfeito. o que a psicologia positiva se propõe, então, é, se eu quero, se o meu objetivo é construir o potencial máximo da minha vida, do meu casamento, do aprendizado do meu filho, e se eu quero ver uma vida feliz e maravilhosa, eu preciso estudar quem está fazendo isso, e aprender o que eles fazem de diferente. Isolar o que é específico e construir ferramentas e intervenções para que eu possa aplicar isso na minha vida. Essa é a ciência que eu estudo, tá? Deixa eu voltar a tela aqui para vocês. Henrique, é por isso que se deu o nome de psicologia positiva? Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, a gente estuda na psicologia positiva aquilo que é positivo, né? Então, tem cientistas que, inclusive, definem a psicologia positiva como o estudo daquilo que dá certo. Né? Okay. Então, ao invés de eu estudar o problema, deixa eu estudar o potencial, o que dá certo, e aprender sobre isso. Ao invés de eu estudar por que as pessoas estão, por exemplo, por que algumas pessoas estão vivendo menos, deixa eu encontrar as comunidades do mundo onde as pessoas vivem com muita mais. Saúde, idades avançadas. Aí eu aprendo com eles para poder levar para outras pessoas. Tá? Legal. E isso é interessante, viu, Maria Alice, porque o Martin Seligman, que trouxe esse nome para a psicologia positiva, né, ele disse que foi um grande erro que ele cometeu. Porque quando você fala que existe uma psicologia positiva, você meio que subentende que a outra é negativa. E aí não tem nada a ver. A diferença é o foco e o objeto de estudo. É positivo estudar as doenças para aprender a tirar as pessoas da doença e trazer de volta para uma vida positiva, uma vida ok. Mas o que essa nova ciência prega é que se eu quero potencial, eu tenho que estudar o potencial para poder elevar. Então não é que uma é positiva e a outra é negativa. Então o nome não é tão bom, mas é isso que ele quer dizer, tá? Bom, e aí para a gente poder estudar cientificamente, a gente trabalha com conceitos, são vários, né? Mas o conceito mais comum de felicidade é que felicidade é a experiência de alegria, contentamento e o bem-estar, combinado com uma sensação de que a vida é boa, tem sentido e propósito e, portanto, vale a pena. Sônia Lubinsky é uma das grandes pesquisadoras dessa área. E o que esse conceito tem de importante? Né? Ele não descreve totalmente o que é a felicidade que a gente estuda, mas ele traz uma coisa fundamental. Felicidade não se trata apenas de sentir-se bem. Né? Felicidade tem dois componentes fundamentais. Um componente emocional, pessoas mais felizes sentem mais prazer do que dor, sentem mais emoções positivas do que negativas, mais contentamento, alegria, mas isso não basta. Pessoas mais felizes, intelectualmente, cognitivamente, são pessoas que avaliam a vida de um jeito mais positivo, que têm senso de propósito, que percebem por que eles acordam, por que eles estão vivos. Então, são pessoas que conseguem emocionalmente sentir-se bem e intelectualmente avaliar positivamente a própria vida. Tá? E aí a gente trabalha com ferramentas para compreender esse fenômeno e criar intervenções específicas, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho nesses 20 minutinhos que eu tenho aqui com vocês. Falando sobre coronavírus, sobre o momento que a gente vive, alguém está se sentindo parecido com esse pobre bichinho aqui? Estressado, cansado, tenso, preocupado? Ainda não estou com o olho saltado, mas... Tá quase, né? Quase. Eu gosto dessa imagem porque, veja, muitos de nós estamos passando por essa experiência, né? Meu Deus, o que vai acontecer? O que vai ser? Né? E aí,
eu queria falar sobre isso, como é que a gente conecta a situação do coronavírus com a psicologia positiva nos dias de hoje. Bom, quais são alguns gatilhos, né? Do ponto de vista neurocientífico, o que traz o estresse? Quais são os 5 principais gatilhos para o estresse? Olha que coisa maluca. Todo gatilho de estresse tem a ver com ameaça a alguma coisa. Então, o estresse acontece quando nós sentimos uma ameaça real ou imaginada, tá? Real ou imaginada. Quando nós sentimos uma ameaça ao nosso status social. Esse é o primeiro gatilho que traz o estresse. O segundo gatilho é uma ameaça a nosso senso de segurança, de integridade física, de segurança financeira, de condição de continuar com uma vida sob nosso controle. Status social, segurança. O terceiro gatilho do estresse, que traz o estresse, é uma ameaça à nossa autonomia. Então por exemplo, eu não poder decidir como é que eu vou para o supermercado, eu não poder decidir se eu posso sair de casa ou se eu não posso. Né? Uma ameaça à nossa autonomia. O quarto gatilho é uma ameaça aos nossos relacionamentos. Então, eu tenho um relacionamento próximo que eu não posso estar perto, não posso abraçar, não posso me conectar. E uma quinta ameaça é uma ameaça à justiça. É você sentir que uma injustiça sendo praticada, é aquela pergunta que a gente se faz, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E faz sentido para todos vocês que o mundo que nós estamos vivendo exatamente aqui agora, desse pobre bichinho aqui da imagem, é um mundo que está trazendo uma percepção de ameaça em todos esses 5 fatores? Faz sentido? A gente está vivendo um mundo onde eu não sei como é que vai ser a minha relação com o meu trabalho, com o meu emprego, eu não sei se eu vou trabalhar, ter que sair na rua para trabalhar, ou se eu vou continuar em casa, eu não sei se eu vou continuar empregado, ou se eu estou seguro, se eu vou pegar ou não vou pegar essa doença. Muitos aqui podem já ter pego, ou alguém da família ter pego. A gente está sentindo que eu não posso tirar férias, eu não posso viajar, eu não posso tomar decisões que eu costumava tomar. Eu não posso ver as pessoas que eu amo, não posso estar presente, ou no momento de dor, inclusive, eu conheço algumas pessoas que perderam entes queridos, eu não posso fazer a despedida, fazer a passagem que eu costumava fazer, porque eu não posso me encontrar, não posso estar junto. E eu fico me perguntando o tempo inteiro, por que isso está acontecendo comigo? E agora? Né? Por que essa injustiça? Por que isso está acontecendo? Então, o que eu quero dizer a todos vocês é que é absolutamente normal, saudável até, a gente está num momento onde todos os gatilhos de estresse estão ativos, a gente se sentir igual aquele cachorrinho ali da frente. Ansioso, nervoso, preocupado, com medo. Isso é normal, isso faz parte. Todos os gatilhos do estresse estão sendo ativados durante essa pandemia. Faz sentido para todo mundo? Tudo bem? Estão me ouvindo bem, Gustavo? Maria Alice? Excelente, Henrique, com certeza. Maravilha. Sim, está tudo bem. E deixa eu falar para vocês, então, qual que é o papel disso, né? Qual que é o papel das nossas emoções em nossas vidas? Olha que coisa mais interessante. Ao longo da história da psicologia, sempre existiu muito estudo para entender o papel das emoções negativas nas nossas vidas. A gente sabe o que acontece com o nosso cérebro quando eu sinto medo, estresse, ansiedade, preocupação. A gente sabe o que acontece. E a gente entende, e a psicologia tradicional, ela estudava muito pouco o papel das emoções positivas. Por que a gente sente contentamento, alegria, gratidão? E sabe por que isso aconteceu? Por 2 motivos. Primeiro, porque as emoções negativas, elas são, via de regra, muito mais presentes e intensas do que as positivas. A gente chama isso de viés à negatividade. Pensa de um jeito bem simples, né? Quando você vai dormir toda noite, o que é mais comum? Você lembrar das tarefas que você tem que fazer amanhã, de um trabalho que você fez que você não entregou direito, de alguma coisa que você está preocupado, ou é mais normal você lembrar de um almoço gostoso que você teve com um amigo? Via de regra, a gente sempre foca no negativo. Então, para a ciência entendia o seguinte, que as emoções positivas são como o teflon. Ela é passageira, ela escorrega. As negativas são como o velcro, elas fixam. Então era muito mais importante para a psicologia tradicional estudar as negativas. E além disso, a gente também a gente sabe ou acredita que a razão da gente ter esse viés à negatividade é uma razão evolutiva. Porque do ponto de vista de evolução, no mundo absolutamente estressante e perigoso que a gente viveu, né, um mundo de selva, de savana, as pessoas que tinham uma tendência a sentir mais estresse, mais medo, eram as pessoas que mais se protegiam e se defendiam do ambiente. Então a nossa genética é uma genética que veio passada gerações por gerações, onde a gente tem a tendência a focar muito mais no negativo do que no positivo. Então tinha muito pouco estudo sobre o papel das emoções positivas em nossas vidas. E o que a gente sabe sobre as emoções negativas? Basicamente, quando eu sinto emoção negativa,
meu foco se afunila. Quando eu sinto medo, quando eu sinto estresse, quando eu sinto raiva, eu só vejo aquilo. E isso, gente, é ótimo. Imagina se eu estou vendo um leão na savana, eu olho para o leão, ele olha para mim e faz aquela posição de ataque, e de repente eu começo a olhar para o céu e procurar periquito cor-de-rosa no céu. Quando eu vejo algo que me ameaça, eu naturalmente foco no objeto dessa ameaça. Então, a gente sabe que as emoções negativas afunilam o nosso foco. Isso é importante. Sentir estresse é importante. Quando eu sinto estresse, eu me preparo para um trabalho importante, para uma palestra que eu vou ter que dar, ou para essa aula que eu estou fazendo com vocês. Então, as emoções negativas têm um papel importante. Mas para que serve a emoção positiva? E foi aí que a professora Barbara Fredrickson, uma grande pesquisadora da área das emoções, ela começou a pesquisar. Por que a gente sente? Do ponto de vista evolutivo, para que serviu para a gente sentir as emoções positivas? E o que ela descobriu foi uma teoria que ela chama de Broaden and Build, uma teoria que diz que as emoções positivas têm o papel de ampliar e construir. O que ela quer dizer com isso? Quando eu estou cometido por emoções positivas, eu tenho uma tendência a ter um foco muito mais amplo. Eu vejo muito mais, eu percebo mais opções, mais alternativas. Pessoas que sentem mais emoções positivas são mais criativas, elas veem outras opções, outros caminhos a seguir. E além disso, quando eu estou cometido por uma emoção positiva, eu tenho uma tendência a construir mais positividade. Por quê? Porque eu avalio os fatos corriqueiros da vida sob uma lente positiva. Olha que interessante. Imagina que você está dirigindo indo para o trabalho, né? Você está indo para o trabalho num dia que você acordou péssimo. Você dormiu mal, você brigou com a sua esposa, com o seu marido, você não comeu direito, você está mal-humorado, indo trabalhar num lugar que você não gosta para falar com pessoas que você não admira. No caminho está chovendo, você pegou trânsito. E aquele espertinho, engraçadinho, vem à sua direita e resolve te dar aquela fechadinha. O que a gente faz? Via de regra, a gente fica mais bravo ainda, a gente às vezes xinga, põe a mão para fora, às vezes até acelera o carro e quase causa um acidente, porque eu não vou deixar esse safado entrar na minha frente. Não é isso? E o que acontece com a gente depois disso? Às vezes, a gente passa o dia inteiro mal-humorado e estressado por causa daquele incidente. E o que acontece quando a mesma situação ocorre, mas você acordou num dia bem, você está feliz, não trabalha no lugar que você gosta, o dia está bonito, não tem trânsito, e essa pessoa vem te fechar. É muito comum a gente simplesmente falar, pode passar. Quando a gente sente emoções positivas, a gente avalia os fatos corriqueiros da vida sob uma lente positiva. E depois que ele entrou e que você deixou ele passar, isso some. Ela não fica presa na gente. A gente vai construindo positividade uma vez atrás da outra, mas ela não tem o impacto, a presença que a emoção negativa tem. Faz sentido, gente? Tudo certo aqui, Maria Alice, Gustavo, tranquilo? Perfeito. Excelente raciocínio em cima disso. Maravilha. E aí, pensando nisso, eu vou fazer um teste com vocês. Ninguém falou para vocês, mas essa aula online de vocês, numa terça-feira despretensiosa, essa online vai ter um teste. Eu quero fazer um teste com vocês com uma chamadinha oral no final. Chamadinha oral, na verdade, no chat aí do lado. Eu quero testar como é que está o foco de vocês. Se vocês têm foco ou se vocês não têm foco. Então é o seguinte, eu queria que todo mundo que está assistindo a aula agora que puder, pausa um pouquinho, respira fundo, desliga o celular, olha para a tela, que eu vou passar um vídeo. Esse vídeo vai começar com uma pergunta. Eu quero que vocês prestem muita atenção na pergunta e durante o vídeo encontrem a resposta. E no final eu vou fazer uma chamada oral para ver se vocês têm foco ou não têm. Tranquilo? Vou passar o vídeo agora, hein? Valendo. E aí, pessoal? Vamos responder aqui no chat. Quantas vezes os jogadores de branco passaram a bola? Deixa eu ver se vocês têm ou não têm foco. 13 vezes, 11, 15... Ih, gente, cada um contou de um jeito. É 9, 11, 16... Hora que entrou o gorila, eu me perdi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora que a Maria Helena falou. Quem é que viu o gorila? Ou quem não viu o gorila? Alguém aqui não viu o gorila? Alguém viu? Vixe, a Natasha não viu. Gorila? A Natasha foi gorila. A Tati não viu.
Ok, não vi. Então a gente tem um percentual. Só para vocês terem uma ideia, gente, isso aqui é importante, tá? A Ellen não viu. Eu faço palestras, às vezes com grupos de 1.500, 2.000 pessoas. E via de regra, 70% do grupo não vê o gorila. Tá? Para quem não viu o gorila, fiquem super tranquilos. Prestem atenção agora. Agora eu vou passar o vídeo de novo. O foco de vocês não é mais contar bola. O foco de vocês agora é encontrar o tal do gorila. E para quem não viu, para vocês ficarem calmos, ele é muito pequenininho e ele passa super rápido. Então presta atenção agora. O seu trabalho agora é encontrar o gorila, tá bom? Vou passar o vídeo de novo. Todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim, professor. Então agora, encontrem o gorila, tá? Não precisa contar bola mais não. Vamos lá. Minha gente, ele não só não tem nada de pequeno, como ele dá uma paradinha e ainda faz uma gracinha na frente da tela. Olha só, a Kelly colocou aqui, nossa, que absurdo. Gente, olha só. A gente tá falando de um gorila que passou, e é o mesmo vídeo, porque a Marilice, não tô mentindo aqui, porque a Marilice viu o gorila no começo, então é o mesmo vídeo. Um gorila passou no meio da tela, exatamente no centro da sua atenção. E uma boa parte aqui de quem tá nessa sala não viu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, a gente acha que a gente conhece a realidade, que a gente olha para a realidade e conhece a realidade. A verdade é que, olha esse número, mais ou menos 98 ou 99, dependendo da situação, 98 ou 99% da realidade que a gente percebe pelos nossos sentidos não chegam à nossa consciência. O nosso cérebro é uma máquina que consome tanta energia, ele tem 2% da massa do corpo e consome 20% de energia. Ele consome tanta energia que ele se especializou em conservar energia. O que ele faz então? Ele foca naquilo que ele precisa para responder a pergunta que lhe foi feita. O resto todo ele despreza. Quando eu perguntei para vocês quantas vezes os jogadores de branco passam a bola, o seu cérebro viu o gorila passando ali. Ele viu. Mas ele não trouxe para a consciência por quê? Porque não era importante. A pergunta que eu fiz não foi para achar gorila, foi para contar a bola. O Tal Ben-Shahar, que é esse professor querido que eu tive a honra de aprender ao lado, ele diz o seguinte, a pergunta que nos fazemos define o nosso foco. Que é o quê? É a parcela da realidade a ser procurada. O que define, por sua vez, a realidade que a gente vive. A pergunta que eu me faço define a minha realidade. Então, isso tem tudo a ver com o momento que a gente está hoje. Se eu continuar me perguntando o tempo inteiro perguntas que me levam à busca do negativo, eu vou continuar encontrando. E a experiência que eu tenho, porque eu vejo, eu percebo essa realidade, eu trago para o meu corpo as emoções associadas a essa realidade. Então, pensando nisso que eu estou colocando aqui, como eu tenho só no máximo 10 minutos, a Mariana vai me olhar feio se eu atrasar, eu vou começar a passar algumas atividades simples que a gente pode praticar em meio à pandemia para tentar ter uma vida um pouquinho melhor. Tá bom? Faz sentido para vocês aqui? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu dividir a tela de novo. Quem tiver comentários e perguntas, por favor, fica à vontade, tá? Bom, então, como eu disse, aquilo... Voltando aqui. Essa é a frase do Tal Ben-Shahar, quem quiser anotar, tá? A pergunta que nos fazemos define o nosso foco, a parcela da realidade a ser procurada, o que define, por sua vez, a realidade que percebemos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa começar a praticar ao longo da pandemia. Quais são as perguntas que você vem se fazendo? Se você continuar se perguntando quando isso vai passar, por que isso está acontecendo comigo, isso nunca vai acabar, a gente vai encontrar informações o tempo inteiro para nos trazer essa experiência. Então, além de eu me inteirar do assunto, de eu ficar atento para o que está acontecendo, de eu aprender com essa situação, eu queria convidar vocês a mudar a sua pergunta. Eu faço isso aqui todo dia, desde que a crise começou. Todo santo dia, quando eu acordo, eu pego esse meu caderno aqui, que anda comigo para qualquer canto que eu vou, e eu me faço a seguinte pergunta. As 3 perguntas.
o que me faz bem, o que me fortalece, o que me inspira. E quando eu faço essa pergunta, eu faço um brainstorming comigo mesmo. Eu começo a listar. Então, para cada pergunta eu respondo 10, 20, 30 coisas. O que me faz bem é caminhar, é estar com meus filhos, é agradar meu cachorro, é aprender uma coisa nova todo dia. Eu faço uma lista de tudo isso. E depois que eu faço essa lista, todo santo dia, de manhã, quando eu acordo, eu escolho um item que eu vou praticar nesse dia. Então, se, por exemplo, o que me inspira é aprender uma receita nova, opa, eu vou pegar um livro de culinária essa noite e vou cozinhar alguma coisa junto com a minha esposa. Todo dia eu me faço uma pergunta positiva, uma pergunta que me engrandece, e todo dia eu escolho agir. Só pensar sobre isso já é bom, já é um bom começo. Mas a ação é que vai, de fato, transformar o seu dia. Então, comece o seu dia mudando a sua pergunta. Próxima dica. Pelo amor de Deus, por favor, a partir de agora, se você não começou ainda, pratique autocuidado. As pessoas mais resilientes e mais positivas que existem são as pessoas que simplificam, né? Tem muita gente agora, então a gente viu uma vida estressante, corrida, cheia de coisa para fazer. Tem muita gente que foi só o Covid começar, começou a se cobrar, fazer muito mais e construir muito mais coisa, aprender muito mais e fazer muito mais curso. Para, respira, escolha 3 prioridades apenas. Foque nessas 3 prioridades. Simplifique. Uma dessas prioridades, na verdade, uma delas não. A primeira tem que ser a prática de autocuidado. Você vai estar muito mais preparado para lidar com o mundo hoje e com o mundo que está por vir. Quanto mais saúde física você tiver, quanto mais positivo você for, quanto mais próximo dos seus entes queridos você estiver, da sua família que está perto de você, quanto mais conectado com o que te engrandece e te faz bem. Então, escolha só 3 prioridades. A primeira tem que ser praticar autocuidado. Outra sugestão para vocês. Lembra do gorila? Se você está todo dia acordando de manhã e contando bola branca, contando quantas vezes as bolas são passadas, ou quantos novos casos, minha cidade, quantos casos novos aconteceram, quantas pessoas estão indo para o hospital, ou qual que é a nova... Se você está fazendo isso todo dia, eu convido você a praticar uma dose diária de positividade. O que, de novo, eu falei no começo, não tem nada a ver com agora eu vou ignorar a realidade e vou viver num mundo de fantasia. Não, eu conheço a realidade. E eu abraço a sabedoria do E. Eu sei que, na mesma realidade, as duas coisas podem coexistir. Existe dor, sofrimento, medo. E existe altruísmo, generosidade, oportunidade. Eu abraço o E. Não é que vivemos um momento de tempestade que a gente não pode também ver o sol e o arco-íris. As duas coisas coexistem. E eu escolho, ao invés de ficar olhando só para as bolas, eu escolho procurar o gorila. Eu escolho procurar o bem, o bom, o positivo, que está na minha frente todos os dias. A Maria Siroá, uma professora do meu curso, que é uma professora americana, uma das maiores especialistas em resiliência do mundo, ela diz que os nossos dias mais negros, mais escuros, mais sombrios, têm um melhor momento. Então, foque em procurar e encontrar quais são os melhores momentos do seu dia, o que tem de positivo. Pratique, por favor, um saneamento de informação. Se você está com o jornal ligado o dia inteiro vendo toda a notícia negativa, porque os jornais sabem que nós temos o viés da negatividade. Então a manchete nunca é boa, né? Ele sempre traz a manchete o mais sangrenta possível. Faz um saneamento, escolhe qual que é o jornal mais sério que você pode usar para aprender e estar conectado com a realidade. Assista esse jornal e desliga tudo. Foque em outra coisa. Você já aprendeu o que você precisava aprender. Você não precisa ficar com ele ligado o dia inteiro. Nem assistir 7 jornais para aprender, para ouvir tudo de novo. O meu saneamento de informação aqui, eu moro com a minha sogra. Inclusive, eu meio que queimo o filme dos maridos, porque eu adoro a minha sogra e acho que a coisa mais linda que pode acontecer é ela morar aqui com a gente. E eu pratico o saneamento de informação da seguinte forma. A minha sogra, ela está atenta ao que está acontecendo. Então, todo dia no café da manhã, ela me faz um briefing. Ela me conta o que aconteceu ontem, o que eu preciso saber e pronto. Eu já sei o que eu tenho que saber para tocar meu dia. Outro desafio, outra sugestão para todos aqui, é que você pare de se cobrar apenas por ser produtivo. Eu tenho que realizar. A gente virou, o nosso Deus virou produtividade, né? Eu só celebro, eu só acho importante produzir. Produzir é importante, mas esse é um momento maravilhoso para a gente celebrar as metas de aprendizagem. Você só pode ter uma meta de produtividade, de realizar mais, quando você já domina todos os fatores. Então eu trabalho com alguma coisa onde eu já sei como fazer, eu tenho as ferramentas, eu tenho o time do meu lado, então eu vou aumentando a minha meta para produzir cada vez mais. Isso está perfeito. Hoje, nós não dominamos mais as informações. A gente deixou de fazer reunião presencial para reunião online. A gente trabalha
com ferramentas diferentes. Então, celebre o que você está aprendendo antes, ou não somente aquilo que você produz. Então, pratique um pouco de celebração. Escolha aprender uma coisa nova por dia, né? Eu nunca tinha feito aula online ou live, e hoje eu estou fazendo aulas com várias universidades, com ferramentas que eu nem sabia que existiam, eu estou aprendendo cada vez mais. Então, celebre isso. Celebre o que você pode aprender. Outra dica, encontre tempo de qualidade. Só seu, ou com quem é importante. Eu gosto de dizer o seguinte, eu tenho 3 filhos, meu mais velho tem 4 anos, vai fazer 5 agora. Eu moro com a minha sogra num sítio com 4 cachorros. Se eu for esperar o acaso construir momentos românticos meu com a minha esposa, esquece, eles nunca mais vão acontecer. Escolha, defina, ponha na agenda e pratique tempo de qualidade, inclusive com você mesmo. Momentos de silêncio, onde você possa refletir na sua vida. Assista ao que te engaja e diverte. Então busca algum seriado, algum filme que te diverte, que te inspira, que te encoraja. Vai buscar isso todo santo dia. Pratique atos de generosidade. A gente sabe que generosidade é algo que constrói muita positividade. Liga para alguém que você gosta. Tá bom, eu estou isolado, estou distante das pessoas, mas tem tanta gente que eu amo que eu não falo há tanto tempo. Começa a ligar, uma pessoa por dia. Né? Escreve uma carta de gratidão para alguém. Busca construir, busca injetar em você um pouquinho dessa dose diária de positividade que vai fazer muito bem para esse momento. E para eu ficar dentro do tempo, dentro da nossa agenda aqui, uma última sugestão que eu vou dar para todos é pratique autocompaixão. A partir de agora, a partir de hoje, se você não está fazendo isso ainda. Veja, eu recebo muita gente me liga às vezes e fala, poxa, Henrique, mas como que... pensa, vou dar um outro exemplo. Imagina que um grande amigo seu melhor amigo, sua melhor amiga, te liga hoje e começa a falar, às vezes chorando, nervoso no telefone, e começa a dizer para você o seguinte, puxa, eu não estou conseguindo fazer nada, minha vida está difícil, eu não consigo entregar nada, e começa a chorar, e eu estou brigando aqui em casa, e o meu trabalho... O que você tende a falar para esse seu melhor amigo ou melhor amiga? É muito provável que você fala, calma, respira, tá tudo bem. O mundo está inteiro de ponta cabeça. Você deixou de trabalhar num escritório, num ambiente seguro, para trabalhar às vezes na mesa da cozinha, no seu banquinho, com a criançada correndo em volta da mesa, e sabendo que você tem que lavar a louça e fazer jantar daqui a 5 minutos. Calma, tá tudo bem, respira fundo. Você é uma pessoa boa, você consegue. Olha as coisas que você já fez ao longo da vida. O que você pode fazer? Como é que eu te ajudo para você conseguir produzir um pouquinho mais amanhã? Não é assim que você falaria com o grande amigo? Com toda certeza é. Porque com nós mesmos, a gente é tão mais rigoroso, tão mais julgador. E por que a gente não escolhe ser o nosso melhor amigo o tempo todo? Então, quando eu não conseguir entregar alguma coisa, ou quando eu não fizer algo do jeito que eu queria, ou quando eu passar um dia que eu não conseguir realizar nada porque minha casa está uma confusão, pausa, respira, tá tudo bem. O mundo virou de ponta cabeça. Eu estou aprendendo todo dia. O que eu posso fazer amanhã para, quem sabe, ter um dia um pouco melhor? E talvez seja não trabalhar na cozinha, mas ir para o quarto. Talvez seja fazer uma caminhadinha de manhã cedo com a sua esposa, com o seu marido. Talvez seja se alimentar melhor. Faça pequenas escolhas com autocompaixão, que isso vai ser transformador para você fazer o que eu disse no começo. Não viver a vida mais maravilhosa e feliz, sorridente agora. Mas apesar do agora, você conseguir ter um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de satisfação, e com certeza isso vai ajudar você a lidar melhor com as dificuldades que estão vindo, que virão hoje e sempre. Era esse o meu recado para vocês. Eu espero que tenha sido tão gostoso para vocês como foi para mim. Para mim, a coisa mais difícil é parar, porque eu falo sobre isso e eu esqueço do tempo. E agora eu vou estar à disposição aqui de vocês para responder pergunta, comentário. Inclusive, Maria Alice, quem quiser a apresentação, eu mando para você. Você fica à vontade para compartilhar com quem precisar, tá bom? Isso, inclusive até eu posso fazer esse intermédio, acho que muito provavelmente o pessoal vai querer algum tipo de referência que você utilizou. Então, agradecemos mais uma vez a tua participação. Eu posso fazer essa conexão de envio, ou até mesmo disponibilizar para você o contato dos inscritos. Com certeza o pessoal gostou bastante, foi muito rico. Você consegue transmitir com palavras simples, didáticas, muito do que a gente vem sentindo, pensando, percebendo. Então, acho que a gente traz muitos temas relacionados com business, com negócios, mas vale a pena a gente conversar também sobre esse lado de saúde, né? Saúde mental, saúde emocional, sanidade de ambos, né?
Então, valeu muito a pena, agradecemos imensamente a tua disponibilidade em participar conosco, agradeço novamente a professora Maria Alice. Fique à vontade, professora, fique à vontade para fazer algum comentário, um encerramento, agradecimento em nome da ISIC como um todo. Então, nós estamos encerrando esse evento, eu espero que vocês tenham gostado. O Henrique traz coisas muito práticas e do dia a dia. Essa questão do respira fundo e conta 60 segundos vale a pena, eu pratico demais. É muito importante, principalmente agora que nós estamos emocionalmente muito frágeis. Então, fazer as coisas de forma atabalhoada agora não é o momento. Então, quando a gente se sentir bem tenso, faz a respiração e segura, né? Então, são dicas práticas que o Henrique traz e que se a gente pegar só uma ou duas, já nós conseguimos nosso objetivo, né, Henrique? Que é trazer uma vida melhor para as pessoas, né? Ok? Muito obrigado, Henrique, por ter aceito este convite, mais uma vez. E nos vemos. Henrique, desculpa, professora. Ok, fechou. O pessoal está perguntando o teu contato no LinkedIn, Henrique. Como que o pessoal te encontra lá, Henrique Bueno? Isso, na verdade, tanto LinkedIn, Facebook, YouTube, eu tenho muito conteúdo, estou à disposição de todos, inclusive para apresentar formações nessa área, inclusive para empresas, porque hoje as empresas sabem que esse assunto é absolutamente pertinente em empresa. É henriquebueno.felicidade. Vocês vão me encontrar em todas as redes sociais. Perfeito, Henrique. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, por participar. Acompanhem a ISIC para consumir mais conteúdos ricos e relevantes como o do professor Henrique. Esperamos que em breve a gente possa fazer esse encontro novamente, isso aqui numa modalidade presencial. Tá bom, um beijo. Forte abraço, Henrique. Obrigado. Uma grande alegria, obrigado pelo convite, obrigado a todos por terem ficado essa horinha aqui comigo, foi muito gostoso. Gratidão. Obrigado.